Olá para todos. Eu me motivei hoje a falar um pouquinho sobre alguma coisa que eu tenho visto muito por aí. Muitos dias seguidos em muitos lugares diferentes, nas várias cidades onde eu tenho viajado pelo Brasil, que é medo. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, tal qual eu recentemente falei numa palestra sobre isso no Congresso de Programação Neurolinguística que houve no Rio de Janeiro, é que medo é uma coisa que você não coloca no carrinho de jardim. Você pode colocar uma fita cassete num carrinho de jardim ou até um iPhone num carrinho de jardim, mas você não pode botar um medo por uma razão muito simples. Não existe medo. Medo não existe. Medo é um nome que nós damos, é uma interpretação que nós damos. Quer dizer, nós temos dois medos que vêm naturais, que são respostas de recolhimento, de susto e tal, que é o medo de cair e o medo de barulho. Então são medos que vêm com o ser humano, mas todos os outros medos são aprendidos. E se a gente parar para pensar, medo é nada mais do que uma interpretação. Então o tempo todo eu vejo pessoas com medo. A grande questão que a programação neurolinguística nos ensina é que tudo isso é uma grande interpretação. Eu sempre pergunto, onde está o seu medo? Todo mundo fica me olhando assim. A pessoa diz, eu tenho medo. Aí eu brinco e pergunto, cadê? Onde está esse medo? Isso é uma maneira sofisticada que a gente tem para fazer o metamodelo. O metamodelo é uma possibilidade onde você faz a pessoa pensar, refletir, segmentar o resto da vida dela de alguma coisa que ela está fazendo que talvez não seja melhor para ela. Então eu faço essas perguntas, cadê o medo? Onde está o medo? E a pessoa começa até a se divertir muitas vezes com essas perguntas, porque ela começa a se dar conta que ela está tratando como se fosse uma coisa, algo que não é uma coisa. Aí alguns podem se perguntar, mas isso não é só uma questão de definição? Não, antes fosse. Na verdade, nós representamos o mundo, nós criamos um mapa da realidade e nós, dependendo do que acreditamos e do significado das palavras que nós usamos, das expressões que nós usamos, nós nos comportamos e agimos e respondemos exatamente como se aquilo ali fosse verdade. Então, a primeira coisa, enquanto você não mudar a forma como você dá o significado para situações dessa natureza, você vai continuar obtendo a mesma resposta. Primeira coisa, pare de tratar coisas que não são um objeto como se fossem um objeto. Isso aqui é um objeto. Isso aqui é um objeto. Medo não é um objeto, não é uma coisa, não é tangível. Até porque muitas pessoas dizem que têm medo e recuam, e outros têm medo e se divertem com ele. Como, por exemplo, numa montanha-russa, num salto de paraquedas ou parapente. Então, você escolhe o que fazer, inclusive com aquilo que mais ou menos se convenciona a chamar de medo. Mas vamos lembrar sempre que isso é uma interpretação. De acordo com a programação neurolinguística também, todos os sintomas são a comunicação de alguma coisa que lá no fundo está tentando se manifestar, está tentando pedir passagem para dizer, mostrar, nos fazer sentir, ganhar a nossa atenção de alguma forma. Então, medo é um sintoma, é uma comunicação que está vindo de uma parte sua de dentro de você que lá no fundo quer alguma coisa mais importante para você, através dessa sensação que você ainda chama de medo, porque ainda não ganha agora já uma nova interpretação. Então, na verdade, quando você se perceber com medo de elevador, medo de avião, medo de sair de casa, só hoje eu ouvi 3 ou 4 pessoas falarem em medo e o meu medo. Eu costumo sempre brincar, você teve o cuidado de ir no cartório registrar o seu medo, porque se você não registra ele pode ir embora já inconscientemente. Então, na verdade, o meu medo, a pessoa ela objetifica ou substantifica
substantiza, nominaliza, como nós chamamos na PNL, que vem do noun, do inglês, ou substantivação. Na verdade, é você se iludir e criar uma hipnose de que esses processos são coisas. Então a primeira coisa que a gente tem que parar, e você pode parar o vídeo a qualquer momento para se responder a essa pergunta, ou assistir de novo, ou pausar, essa parte dentro de mim que gera isso que eu chamo de medo ainda, ela quer o que de mais importante através dessa manifestação? Ou seja, vamos imaginar numa metáfora que o medo é como um alarme de um carro que toca. Se o alarme do carro toca, indica que ou alguém esbarrou no carro, ou o carro está sendo roubado, né? Algo acontece de diferente com o carro, por isso o alarme toca. Então, na hora que isso que você ainda chama de medo soa, ou você vê ou sente, o que isso pode estar comunicando de mais importante através disso? O que isso pode estar comunicando para a gente? O que a gente pode aprender se a gente já quiser através de todas essas coisas? Se você quiser buscar um significado de aprendizagem, se você decidir que você só deseja aprender e crescer tirando algo daí, o que você escolheria tirar daí, ou aprender com isso? Pare e escreva o tempo que for necessário. Porque dessa maneira nós começamos a investigar mais de perto. E você vai conhecer que não existe uma coisa, existe um processo. O que é um processo? Um processo são várias coisas que vão acontecendo seguidas, encadeadas umas das outras. E quando você estuda os processos, os elementos que compõem essa cadeia ou essa sequência, fica mais fácil você escolher se vai continuar a simplesmente repetir essa cadeia, ou se você vai escolher fazer alguma coisa diferente a respeito disso agora, consciente ou inconscientemente. Então, uma das primeiras coisas que você pode experimentar fazer. E comece a ficar atento, atenta para essa ideia. Como eu crio a sequência disso que eu chamava de medo? É até bom você escrever exatamente isso no teu caderno de trabalhos. Como eu criava isso que eu chamava de medo? Ou seja, minha pergunta é, se eu quisesse ter o mesmo medo que você tem, ou achava que tinha, se não foi embora já, você já não lembra de esquecer completamente. Minha pergunta para você é, se eu quisesse fazer o que você fazia para começar a sentir medo, eu não estou sentindo medo algum agora nesse momento, mas se eu, André, quisesse fazer o que você faz para ter medo, qual é a primeira coisa que eu tinha que fazer? Eu tinha o quê? Que lembrar de alguma coisa, gerar uma imagem na minha cabeça, conversar comigo mesmo, me concentrar em alguma sensação física? Eu vejo no meu trabalho como terapeuta, coach, hipnólogo, programador neurolinguístico, que muitas pessoas literalmente repetem, constroem, mantêm e treinam para sentir isso que elas chamam de medo. E muitas vezes isso vai embora inconscientemente. Quando eu digo assim, eu quero que durante uma semana, em vez de você acordar com todas aquelas sensações negativas, você separe as músicas que você mais gosta de ouvir, os livros que você mais gosta de ler. Eu quero que você faça um alongamento, faça uma caminhada, um exercício físico pela manhã. Principalmente o alongamento é uma coisa muito importante. E eu quero que você dê atenção para uma série de coisas e situações boas para onde sua atenção poderia fluir. Não vou dizer que você inconscientemente vai resolver tudo já ouvindo essa história, mas como seria planejar um acordar bem, um dormir bem antes de dormir? Em vez de ficar pensando em todos os problemas bem antes, escreve os problemas num pedaço de papel, tudo que incomoda, que precisa ser resolvido, pensado na vida pessoal, profissional, e vai ver os seus filmes favoritos, suas séries favoritas, vá ler seus livros favoritos. Pergunte-se mesmo que na hora você não tenha uma resposta ao dormir e ao acordar. Quanto prazer eu posso suportar? Quantas coisas boas eu posso aprender? O que eu já posso ter aprendido e nem ter notado inconscientemente com todas essas coisas que eu estou experimentando? Se eu decidir já aprender alguma coisa com tudo isso que eu experimento, o que eu já posso saber que, tendo aprendido, posso me encaminhar para deixar inconscientemente mudar dentro de mim alguma coisa agora? Como eu posso usar construtivamente
o que eu aprendo com as minhas experiências. Se eu só pudesse aprender, e isso é verdade, se você quiser para a PNL, não existe fracasso, só feedback nos pressupostos. Se eu quisesse só aprender, o que eu precisaria fazer de hoje a uma semana, 10, 20 dias, para só aprender? Só aprender e decidir focalizar nessas coisas construtivas significa que você também vai saber perceber e lidar com aquilo que é negativo. Muitas vezes aquilo que é negativo é porque você ainda fantasia o que aquilo não é. Enquanto você fantasiar uma arma que não existe, você pode ter medo dessa arma. Como, por exemplo, um medo como uma arma, um objeto, como algo que existe em si. Não há medo, não há ansiedade, não há angústia. Existem nomes batizados por pessoas para um sequenciamento de processos mentais, comportamentais, de aprendizagem, com significado emocional, com aprendizagem conectando coisas, pessoas, situações. Mas não existe algo concreto, tangível, chamado ansiedade, chamado medo, angústia. Por mais que você encontre até alguns componentes bioquímicos, etc., em alguns processos, tem sempre a escolha da pessoa que decide fazer algo diferente. E fazendo algo já diferente inconscientemente, você pode, quem sabe, sem saber como, tal qual você não precisa saber o que fazer quando respira, para simplesmente respirar e com isso fazer uma diferença na sua vida. Você também não precisa saber como, de alguma forma, o foco vai inconscientemente para uma série de coisas e pode gerar uma diferença significativa, na medida em que talvez você já tenha entendido ou não e escolhido inconscientemente ou conscientemente não prestar atenção naquilo que dói, mas naquilo que está lá e o que mais você pode fazer com aquilo. Porque prestem atenção numa coisa, para onde vai o foco da atenção, aquilo aumenta. Se você pensar que existe algo que se chama medo, ou angústia, ou depressão, isso torna-se maior, essa experiência, essa percepção, essa ilusão, essa auto-hipnose de que esses processos são coisas. Agora, se você escolher todos os dias se comprometer em gostar de perceber possibilidades de aprendizagem, em gostar de perceber possibilidades de mudança, em gostar de perceber inúmeras possibilidades para se tornar uma pessoa cada vez melhor e usar, sabendo ou não como, isso inconscientemente para o seu crescimento, desenvolvimento, o significado da experiência vai mudando. Pergunte-se sobre essas coisas que você pensa ser medo de. Qual a intenção positiva, ou seja, traduzindo, o que essa parte lá no fundo tenta fazer por mim de mais importante através disso? Vamos supor que a resposta seja me proteger, cuidar de mim, fazer com que eu me cuide. Ótimo! O que você pode fazer efetivamente para se cuidar? O que você pode fazer efetivamente para já se sentir protegido, protegida de uma maneira saudável, independente da solução para a questão daquilo que você achava que era o medo antes de lembrar, para de esquecer já. Você não vê o que eu não quero dizer? Então é mais ou menos isso que você pode aprender aí dentro de você. O que mais isso pode significar? Você tinha significado antes de lembrar de esquecer agora, tal qual você já esqueceu tantas coisas, disso que você chamava de medo, ou outros nomes, enfim. Eu fico me perguntando agora nesse momento, o que mais isso que você sentia pode significar? Onde isso que você experimentou e chamou de medo seria útil? Aí você pode se perguntar, mas como algo parecido com medo poderia ser útil? Sim, se você está para despencar de uma ribanceira, se você está em algum lugar correndo realmente um risco, uma ameaça real, concreta, aí essa reação poderia ser útil e até bem-vinda para defender e proteger você. Mas se não é o caso, o que mais isso pode significar? Se você desejar sempre aprender o que você pode aprender,
se você desejar todos os dias se perguntar quais são os recursos que existem dentro de mim, que de alguma forma podem se alinhar uns com os outros e gerar respostas em maior ou menor grau dentro de mim para lidar com essa situação que eu havia chamado de medo. Enfim, ouça essa bate-papo que a gente está tendo aqui, ouça, escreva, pare, escreva, escreva depois, escreva antes, escreva durante, porque inconscientemente você agora já entendeu, espero, que existem muitas possibilidades de sequenciar, perceber e significar isso. E finalmente, sobre aquilo que você chamava de medo, minha pergunta, dever de casa para você, pense em 3 coisas que você já esqueceu. Talvez a chave da casa, talvez um compromisso que você tinha, talvez o nome de alguém e ou o número de telefone. Mas eu não quero o momento que você lembrou, eu quero o momento que você estava esquecido. Escreva como é o momento do esquecimento. Depois que você escrever cada um dos 3 e ler um, o outro, e ficar bem como que se esquece de alguma coisa, eu quero que em seguida você pense naquilo que você chamava de medo, depois de já ter feito todos esses trabalhos anteriormente. Né? E segundo, depois disso, eu quero que eu possa fazer todos os dias para ter uma reação mais próxima daquilo que eu desejo, daquilo que seja mais saudável. Como eu posso construir isso a cada dia? Como hoje, amanhã, depois eu posso me sentir um pouco melhor? Não vou dizer aqui para você que ainda hoje, terminando de ouvir isso inconscientemente à noite, enquanto você dorme um sono profundo, mas sempre reparador, alguma coisa continuamente vai trazendo para você, conectando várias soluções. Eu vou dizer para você, de hoje para amanhã te ocorre alguma coisa. De hoje para amanhã você tem alguma intuição sobre como melhor e como melhor lidar com todas essas coisas. Como de hoje para amanhã você pode estar melhor, pensar melhor, sentir melhor, procurar melhor, gerar hábitos melhores sobre isso, gerar pensamentos melhores sobre isso. Naqueles momentos onde você percebia, fazia, produzia aquilo que era o medo, se você não lembra de esquecer já, o que era mesmo? Enfim, o que nesse momento você pode fazer de bom para você? Porque, gente, não é sobre entendimento só, é sobre mudar a sequência. Porque isso é parte de como o nosso cérebro funciona, a nossa neurologia funciona, o nosso processo de aprendizagem funciona. Então eu desafio você a escolher 2, 3 situações onde você tinha medo, e se ela ainda não lembra de desaparecer já depois de você ouvir isso algumas vezes, e saber, mesmo sem saber como, tal qual você sabe que o Sol lá fora aquece o planeta Terra e gera vida, e aquece a sua vida já. De alguma forma, talvez você possa simplesmente saber que mesmo sem ter certeza ou acompanhar, você confia, tal qual confia no Sol lá fora aquecendo o planeta Terra e nos mantendo vivos mesmo num dia nublado, no inverno, ao planeta Terra, sendo aquecido pelo Sol. Você também pode confiar que existe algo diferente crescendo dentro de você. Talvez você possa criar uma metáfora para imaginar que um segredo todas as noites vai trabalhando todas essas coisas e vai fazendo mais sentido, trazendo novas percepções para todas essas coisas que nós estamos trabalhando aqui. E eu estou insistindo em fazer esse vídeo para lembrar para vocês que a vida vale muito a pena. E exatamente porque a vida vale muito a pena, que é uma temeridade perdermos tempo precioso e recursos com essas reações aprendidas, porque tudo isso que você achava que era medo nada mais é do que aprendizagem. Eu respeito o que você sente. Eu não acho que seja bobagem. O que você sente era real porque você sequenciava de certa forma. Mas ouvindo isso várias vezes, pelo menos 21 a 30 vezes, parando, ouvindo, refletindo, escrevendo, apenas essa fala aqui, diferente talvez você possa lidar com a forma de processar todas essas coisas agora. E talvez de forma diferente inconscientemente, você possa imaginar como você sentia e mudar o tamanho da imagem, as cores, as formas. Talvez você possa encolher, imaginar tudo pequenininho e você bem maior. Talvez você possa lembrar
de momentos de grandes recursos e iniciativas, e com isso dentro de você, imaginar por detrás de uma parede à prova de bala aquilo que era o medo, perdendo a cor, o brilho, a forma, se afastando enquanto você vai entrando em contato com todas as coisas boas que você sabe que existem para você. E finalmente, para a gente terminar, a gente poderia ficar aqui toda a vida falando sobre isso, tenha um porquê. Tenha um porquê. Comece a pensar num futuro já onde lá agora a mudança em você é algo muito forte, algo muito poderoso, onde de alguma forma inconsciente aquilo dentro de você já tendo mudado significativamente num tempo futuro agora, já traz para você inconscientemente micropassos e macropassos, microideias, macroideias, microatitudes e macroatitudes, que umas com as outras, tal qual num quebra-cabeça, onde tudo parece confuso e desconexo, as peças vão se ligando de dia, de noite, enquanto você dorme aquele sono profundo, mas sempre reparador, mas de alguma forma gerando a mudança significativa. Todos os dias, se a sua mente for procurar essas coisas que eu estou trabalhando com você aqui, se você se fizer essas perguntas e jogar para dentro de você antes de dormir ou acordar, antes de ficar, será que eu estou sentindo alguma coisa aqui? Será que vai acontecer alguma coisa errada comigo? Eu sempre pergunto, será que o meteoro vai cair amanhã no planeta Terra e destruir toda a humanidade? Né? Ou seja, o que será? Tudo pode acontecer, mas será que você vai ser capaz de se dar a oportunidade de se treinar para ser uma pessoa diferente, ao mesmo tempo que aquilo que estava lá por trás, que você escreveu lá como intenção positiva, talvez proteção, cuidar de si, eu não sei o que você escreveu. Como procurar por essas coisas, não de uma maneira regressiva, infantil, mas de uma maneira muito mais saudável. Então deixe que você, mente inconscientemente, traga soluções. Em sonhos, em sono, intuições, em reflexões, faça você buscar caminhos, soluções, pessoas, processos que vão ajudar significativamente nesses processos todos. E eu recomendo que você ouça em pedaços, inteiro, cochilando, acordado, isso, só não dirigindo, por favor, porque embora não haja hipnose aqui, existe uma comunicação inconsciente que dispara processos bioquímicos em todo o organismo. Por isso que a gente fala dessa maneira um pouco vaga. Algumas pessoas me mandaram e-mails dizendo: você não sabe nem falar português direito. Na verdade, eu não posso falar direito, eu tenho que falar meio esquerdo, meio direito, né? Para cada lado do cérebro existe uma linguagem diferente. Eu preciso distrair uma das suas mentes para que a outra mente já tenha mandado recursos e mande a cada respiração, muitas vezes. Então, vamos para frente, que atrás vem gente. É o momento da mudança já. Pense no quão bom, quero que todos os dias você escreva sobre a mudança positiva que já se implementando na sua vida, cada dia transforma você numa pessoa que vai gostar de saber que você merece ter um futuro, você merece o melhor que existe na vida agora. Sucesso, dê-se ele. Se você não se der, quem vai dar isso para você? E acreditar muito no potencial humano. Independente de ser um profissional que ganha a vida trabalhando com isso, eu acredito muito no potencial humano. Eu tive experiências no passado que foram muito doloridas e eu me limitei durante muito tempo porque eu acreditava que tinha que ser dessa forma. Então hoje eu quero ajudar cada vez mais que pessoas possam mais rápida e continuamente ter experiências de outras maneiras e por isso que eu faço esse trabalho com os vídeos e por isso que eu dou palestras e obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado, até a próxima.